Fala galera, meu nome é Marcos Cauã. Meu nome é Michael e hoje nós iremos apresentar, estar aqui entrevistando aqui a nossa diretora de adjuntos, não é isso? E vamos falar a respeito um pouco, saber o que está acontecendo essa reviravolta aqui no segundo ano e nesse novo ensino médio. E nós separamos umas perguntas aqui para fazer a ela. E vamos que vamos, né? Podemos? Lembrando também que somos alunos do segundo ano da escola estadual Professor Renato Azevedo, tá? Então, a gente vai fazer a primeira pergunta aqui, Ana. Como professor de biologia, que atualmente exerce a função de diretora adjunta do Colégio Estadual Professor Renato Azevedo, qual a sua opinião em relação ao novo ensino médio, no que diz a respeito à qualidade da formação dos estudantes? Eu acredito que o novo ensino médio precarizou muito o ensino público. Deveriam ter sido escutados os alunos, o que é necessário, o que eles desejam, qual mercado de trabalho querem ingressar, ou se não querem, qual tipo de faculdade. E nenhuma disciplina deveria ter sido excluída sem uma consulta, não apenas aos educadores, aos alunos, mas como a toda a comunidade, não só da cidade, mas do estado e do país. Então o erro deles é fazer como se fosse uma ditadura, né? Sem a opinião dos alunos em conta. Acredito que sim, a vida é para vocês, a escola é para vocês, e vocês têm o direito e, se não, a obrigação de falar sobre o que desejam. Não é ninguém de fora, né? Que vai dizer o que é pra gente escolher. O que vocês devem escolher. Eu acho muito bom isso. Eu também separei uma pergunta aqui para a senhora aqui, a respeito do que a senhora acha a respeito dessas mudanças de matéria, se isso daí pode agregar alguma coisa negativa no nosso futuro aqui do nosso ensino. A mudança de matéria eu acho que pode ser negativa sim. Acredito que o aumento de matérias, se tivéssemos outras, seria ótimo. Mas temos que considerar uma realidade social em que o aluno da rede pública trabalha e não pode ficar o dia inteiro no colégio como um aluno da rede privada. Então, para fins de Enem, nós precisaríamos de todas as disciplinas. Então, a senhora acha interessante a respeito dessas mudanças de matéria, o aluno aprender coisas novas? Eu acho muito importante aprender coisas novas, mas acho muito importante dar o suporte ao aluno da rede pública para que não tenha que trabalhar e sacrificar seus estudos. Perfeito. A terceira pergunta é até sobre isso, né? Como que fica a preparação para o vestibular do Enem com a nova reforma do ensino médio? Totalmente desigual entre o aluno da rede particular e da rede pública. Porque enquanto nós precisamos fazer a troca de diversas disciplinas por outras, o da rede particular, que é exatamente o que eu falava, não precisa estar no mercado de trabalho e no mundo da educação, eu teve essas matérias agregadas, nós tivemos trocadas e sem a consulta do que seria importante para vocês. Sim. Também acho importante lembrar que o ensino médio em si não estava bom, agora piorou, né? Na minha visão, piorou. Acredito que o ensino médio já não vem bem, mas não é dessa década. O ensino médio continua seguindo um modelo do século XIX, nós estamos no século XXI e existe uma imensa dificuldade em incorporar as tecnologias ao ensino, incorporar as modernidades, os anseios do jovem, que não são os mesmos que eram os meus. Então, acho que era necessária uma reforma, mas não do conteúdo, e sim da metodologia. Isso aí. E queria também fazer uma pergunta para a senhora a respeito do governo federal não estar sinalizando em direção à revogação do Enem. Como posso falar? Fazer os alunos não se identificarem muito com a matéria, talvez as matérias que eles estão passando se vão cair sim ou não no Enem. E eu queria só entender isso daí um pouquinho, né? Porque, como eu falei, eu sou aluno também, aluno, e nós estamos com muitas dúvidas se vai estar valendo a pena mesmo estar estudando isso a respeito disso, dessas matérias novas, e se a senhora acha isso bom para a gente no futuro. Eu acredito que não escutar a população, não escutar os educadores que pedem a revogação do ensino médio,
mostra o total desprezo que qualquer governo sempre teve com a educação. Porque são vocês que vão sair daqui e constituir uma nova sociedade. E eu acredito que vocês precisam sair daqui com valores, com métodos, com tecnologia, com ética. E, sinceramente, o que eu tenho visto cada vez mais é vocês saírem com um conteúdo que só lembram na hora da prova e que depois já é esquecido. Então, vocês nos diriam o que é bom. E se nós estamos apontando, governo, escute o aluno, e o governo não quer escutar nem o professor, eu acredito, como professora, como cidadã, que a educação não tem valor algum nesse país por enquanto, mas a luta vai continuar, contem conosco para essa mudança. Nós achamos muito perfeito a respeito disso, e alguns professores estão escutando as nossas sinais de manifestações, porque uma coisa até que a senhora falou é muito verdade, porque vai ter matérias que nós vamos estar estudando, que nós não vamos estar agregando lá na frente, não vamos estar utilizando. Então, para nós que estamos já indo terminar o ensino, né, o colégio, para nós isso daí não estaria muito acrescentando nada de bom, entendeu? Então, nós desejaríamos poder escolher o que nós podemos estudar para ter uma formação, ter um dia fazer uma faculdade, ter uma faculdade de algo que nós praticamos adolescentes. Diante disso que a senhora falou, ele falou, o que a senhora acha que os alunos podem fazer para não saírem ainda mais prejudicados? Assim, o que eu acho que vocês podem fazer, primeiro, reajam. Segundo, eduquem-se. Unam-se. O aluno reclama muito da escola pública, mas não se orgulha dela. Eu sou fruto da escola pública, assim como as outras duas diretoras que estão ali ao lado, assim como a maioria dos professores de vocês. Mas nós nunca fomos muitos de ficar reclamando em rede. Nós sempre nos fizemos ser ouvidos. E a voz de vocês conta muito mais que a nossa. Falem. Façam o que vocês estão fazendo. Eu já vi vocês no YouTube, no TikTok, no Facebook. Continuem. Deem-nos de esperança, porque a ação de vocês é a esperança do professor, da direção. E quem sabe, de algum dia nós sermos ouvidos. Perfeito. Mas nós queremos também saber a respeito da greve da senhora, dos professores que estão acontecendo, a respeito um pouco, e queremos esclarecer por que está acontecendo, os senhores estão tomando essas medidas. Sobre a greve que está ocorrendo agora, né? Rio de Janeiro. Então, a greve que ocorre no governo do estado do Rio de Janeiro é uma greve muito legítima, de uma pauta que se agrega muito ao novo ensino médio, que é a total desvalorização da educação. Porque se você falar de todos os professores de aqui, todos no mínimo têm, 7 anos de formação superior, não de formação básica, de formação superior. Todos são muito dedicados, todos vêm trabalhar até doente. Precisa estar muito doente para parar de vir trabalhar. E não recebeu o mínimo. Quando a gente pede para receber o piso se refere ao mínimo. É a mesma coisa que um trabalhador não receber o salário mínimo, com as condições que nós temos para educar. Ultimamente nós temos que educar além de instruir. Eu nunca me importei com isso, eu sempre disse que nós temos que educar mesmo. O professor tem que educar, tem que estar junto de vocês. Mas não receber o mínimo faz com que o professor tenha que trabalhar em vários colégios. Sim. E aí eu não posso me dedicar a vocês como eu gostaria tanto de me dedicar ao outro. Às vezes eu preciso trabalhar numa rede privada, que não é o meu caso, e na rede privada a cobrança é maior. E aí acaba deixando um pouco de lado a rede pública. Então, pagar bem o funcionário público é valorizar o público. Quem é o público? O povo. Vocês, eu e todos que fazem uso desse serviço. Tem que ser valorizado, né? Porque é uma profissão muito boa, porque é uma profissão, né, que acaba aprovando a gente para nós sermos o que nós seremos no futuro, não é isso? Então, está muito certo a respeito disso do salário, tem que ser aumentado mesmo, porque eles acabam provocando vocês, e provocando vocês, que é nossa base, acaba dando aquela impulsionada, e isso daí acaba nos prejudicando, que vai passando os anos, os dias,
e vai chegando no final do ano, nós não temos matéria, não temos conhecimento, aí acaba passando essas apostilas e esses deveres que muito rápido, muita má explicação e fica até ruim. Quer fazer alguma pergunta? Então, até você falou que tem professor que não recebe tanto assim, é por isso que tem muitos professores que tem que cortar a sua aula para ir para outra escola, né? Por exemplo, se o horário atual é 6, ele sai mais cedo porque tem que ir atender outra escola. Então a educação que ele deveria dar não é tão boa quanto deveria ser, né? Tendo visto que há professores que não aderiram à greve, por que a senhora acredita que isso ocorre? A não adesão à greve. Eu sou uma das que não aderiram à greve, eu já fui grevista. Como direção, posso aderir? Posso, perco meu cargo de direção, provavelmente, não sei, mas provavelmente perco. Por que uns não aderiram? Realmente por medo. Imagina que o professor recebe esse pouco que você estava falando. E a gente não está pedindo aumento, a gente está pedindo reajuste. Como o salário mínimo aumenta, nem que seja 6% todo ano, o nosso não. Então esse reajuste faria com que a gente tivesse mais condição de trabalho. O professor nunca consegue ter uma reserva financeira. E tem algum medo de retaliação. Alguns professores acreditem a carga emocional do aluno, nós nos dispomos a isso. A atuar como amigos, a atuar como educadores, a atuar como ajudantes do processo de crescimento de vocês. Isso nos sobrecarrega um pouco. Assim como vocês passaram pela pandemia, nós também passamos e voltamos de um dia para o outro como se tudo estivesse normal. Alguns professores estão tão imersos na educação que quando param adoecem ainda mais. Acreditem, param e têm crise de ansiedade, param e têm crises de pânico. Esses professores precisam estar em ação. Esses professores precisam estar aqui. E nisso eu peço a total compreensão dos colegas que não vêm respeitando os professores que não pararam. Cada um sabe o que faz pelo motivo que faz. Somos adultos e responsáveis pelos nossos atos. Perfeito, sim. Está super certo. Eu vou fazer a última pergunta aqui para a gente estar finalizando. Eu queria saber o que a senhora está achando a respeito de nós alunos, estamos se juntando a você, se manifestando por causa dessas greves dos professores e falando porque, correndo atrás dos nossos direitos, né, de cada um aqui, o direito de ser professor e o meu direito de aluno. Eu estou achando assim o máximo, vocês são os fofos, são o meu orgulho, porque a força está na mão de vocês, não está na nossa. Perfeito. Isso é um dos motivos para não fazer greve, porque faz diferença quando vocês se mexem, não quando eu me mexo. Tudo aqui é para vocês. Muito bom, perfeito. Então, a gente, de verdade, da turma 2006, queremos agradecer a presença da senhora aqui, viu? Muito obrigado. A presença do pessoal que está assistindo esse podcast, muito obrigado também. Por hoje é só. Muito obrigado a vocês. Vamos vencer essa guerra. Vamos vencer essa guerra. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, nós vamos conseguir finalizar isso de uma maneira boa e saudável para todo mundo, que todo mundo consiga estar se estabilizando e ninguém sair perdendo.